Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Nós nesta noite vamos meditar no texto da palavra de Deus, que está na primeira carta de João, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar a leitura do texto na tela, seja aqui na tela ao meu lado, ou você que está em casa, na tela que você tem à sua frente. A palavra de Deus diz assim, 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos na luz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, para que possamos, nesta noite, assimilar a mensagem que Tu tens para as nossas vidas. Usa-me para transmitir esta palavra com sabedoria, na unção do Teu Santo Espírito, no poder do Senhor, e que esta palavra, como ação do Espírito Santo, faça de fato diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Uma estrada. É assim que eu gosto de pensar na metáfora sobre a nossa vida. A nossa vida aqui na terra. Cada um de nós, desde o momento em que nós nascemos, até darmos o nosso último suspiro, temos uma estrada singular. Que estrada é esta? Essa estrada já está pré-determinada nos seus detalhes? Creio que não. Embora Deus tenha os propósitos para as nossas vidas, Ele tem um projeto para nós, Ele nos dá as orientações sobre para que lado devemos ir, por onde devemos passar. Mas me parece que essa estrada que nós vamos construindo com a nossa vida, se parece mais com aquela estrada que os bandeirantes construíam quando eles chegaram aqui no Brasil e foram desbravando o nosso país, do litoral até perto da Cordilheira dos Andes. Um pouquinho de aula de história agora, não é? Você deve se lembrar quem eram os bandeirantes. Eram aqueles que iam em busca de ouro, de prata, às vezes escravizavam alguns índios de uma maneira cruel. Mas eles foram desbravando o Brasil, inclusive ultrapassando as fronteiras pré-estabelecidas entre as nações, que seriam os limites do Brasil. E eles foram então enfrentando uma série de dificuldades, mas eles iam com as suas armas, eles iam com seus apetrechos, com as suas enxadas, com seus facões, e iam pela mata dentro. Outras vezes, não apenas pelas matas, mas enfrentando os rios, enfrentando uma série de situações difíceis, passando por vales, passando por montanhas, passando por regiões inóspitas, aqueles que adentraram o Brasil por outras regiões. Porque além dos bandeirantes lá no sul, no sudeste, nós tivemos também um processo de ocupação da terra que durou muitos anos. E as pessoas então iam avançando. E a estrada da vida se assemelha a isso, a algo que você vai construindo e você tem
alguns momentos em que as coisas estão fluindo bem, como você estivesse chegando assim num lugar que é fácil de andar, um campo, quem sabe até mesmo um campo florido. Mas outras vezes a estrada é difícil, é cheia de armadilhas, é perigoso. De repente você se depara com uma montanha enorme, ou então um lago difícil de ser atravessado, ou um deserto, no meu caso aqui no Brasil. Mas assim é a estrada da vida. E cada um de nós tem essa estrada. E nessa estrada, Deus oferece para a gente um guia. E esse guia para os cristãos é a palavra de Deus. Por isso que nós lemos lá no Antigo Testamento, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós não somos jogados assim no mundo e não temos uma direção. Desde o Antigo Testamento, Deus está falando, eu tenho aqui um caminho, e eu tenho uma luz que vai guiar você. O mais importante, para que nós possamos caminhar na direção certa, é termos um mapa na nossa mão, que nos aponta a direção, ou uma bússola, mesmo que não tenhamos um mapa detalhado, mas uma bússola, e nós temos a certeza de que vamos chegar ao nosso destino. Os bandeirantes e outros exploradores no mundo inteiro, às vezes não sabiam onde eles estavam caminhando, onde é que eles iam chegar. Mas os salvos pelo Senhor Jesus, nós cristãos, caminhando na nossa estrada da vida, a estrada que nós vamos construindo, ela, sabemos para onde vai. Sabemos que temos um destino. Mas para chegarmos nesse destino, o que nós precisamos? Além dessa bússola, nós precisamos de luz. E o texto de hoje fala de luz. Nós precisamos caminhar numa estrada que é iluminada. Por isso o tema da mensagem de hoje é caminhantes na estrada iluminada pela luz. Caminhantes na estrada iluminada pela luz. É esta a nossa condição. Como pessoas que foram salvas por Jesus. Como pessoas que têm um relacionamento com Deus. Com Deus que é a fonte de luz. Então essa imagem de uma estrada iluminada pela luz, na verdade não é uma imagem que se aplica a todas as pessoas. É uma imagem que se aplica àqueles que têm Deus como sua luz. Aqueles que escolheram colocar a sua estrada sob a luz divina. Então a primeira imagem que eu quero que você tenha na sua mente, crie comigo essa imagem, porque essa imagem vai nos acompanhar durante toda esta mensagem de hoje, é que nós estamos numa estrada. Nós estamos caminhando nessa estrada. E esta estrada, na sua experiência, na minha experiência, você que é um cristão, você que um dia depositou a sua fé em Jesus, creu nele de todo o coração, você está sob a luz divina. Por quê? Porque Deus é apresentado, por João especialmente, mas em outros textos da Bíblia também, como sendo a luz. Quando Jesus Cristo chega no mundo, cumpre-se, segundo Mateus, uma profecia antiga lá de Isaías, quando Isaías disse que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para aqueles que viviam na região da sombra da morte. Há um simbolismo muito grande na Bíblia, nesta ideia, nesta figura da luz e das trevas. A luz significa a presença de Deus, significa vida, significa orientação. A morte, por outro lado, representa pecado, desorientação. As trevas representam pecado, desorientação e morte ao final. É importante a gente ter em mente que não foi Deus que criou as trevas, no sentido existencial, no sentido espiritual. As trevas surgiram a partir do pecado de Lúcifer.
as trevas ganharam espaço no mundo e invadiram a criação a partir do pecado do primeiro casal. Num certo sentido, as trevas nem existem. Como não, pastor? O que existe é a luz. E quando a luz é retirada, as trevas surgem. Então, existe a luz e existem as trevas. Mas as trevas existem quando a luz se apaga. E cada qual, então, vai seguindo na sua estrada. Mas a condição do mundo qual é? A condição do mundo é de alguém que está vagando nas trevas. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é um caminho de morte. Então, quando a pessoa não está debaixo da luz do Senhor, ela vai andando em trevas. Quando há um pouco de iluminação, ela ainda pode perceber a realidade, mas num ambiente completamente escuro, o seu caminho é um caminho de trevas. Então imagine que na sua vida, antes de você conhecer Jesus, a sua vida antes de brilhar sobre você a luz espiritual, você estava andando em trevas e tudo é muito mais difícil. Algumas coisas que eu posso perceber quando eu estou na luz, eu deixo de perceber completamente quando eu estou nas trevas. Mas eis que Deus coloca diante de mim uma possibilidade de deixar esse caminho das trevas e me aproximando, conhecendo a luz e colocando meu caminho nesta direção da luz divina. E aí então eu vou subindo, eu vou vivendo uma nova realidade e eu vou então vivendo na luz. Por isso que o apóstolo João diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há treva alguma. Esse conceito, ele é chave nos escritos de João. Muitas vezes ele aparece. Porque treva e luz são irreconciliáveis. É impossível no mesmo ambiente ter treva e luz. O máximo que pode haver é uma certa penumbra, mas quando a luz chega, as trevas vão embora. E esse conceito de Deus como luz, meus queridos irmãos, já é um conceito que vem desde o Antigo Testamento. Ele é ampliado, ele é clarificado, por assim dizer, com João. Mas Deus já é apresentado com luz mesmo lá no Antigo Testamento. Lá no Salmo 4:6, por exemplo, nós lemos: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Isso significa que faz brilhar sobre nós o teu favor. Nós lemos lá no Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Esta luz de Deus dá segurança, porque quando você está caminhando em trevas, você não sabe exatamente o que você vai encontrar pela frente. O próprio salmista diz: na tua luz veremos a luz. Ou seja, nós vamos ter um conhecimento espiritual. Quando nós estamos andando em trevas, quando ainda nós não estamos na luz, e nós começamos a visualizar esta realidade da luz, a luz começa a querer nos iluminar, chegar perto de nós, nós temos duas possibilidades. O evangelista João fala sobre isso. Que quando Jesus chegou, a luz brilhou. Só que muitas pessoas preferiram virar as costas para a luz e continuar andando nos seus caminhos. E foram se afastando e fugindo da luz cada vez mais. Porque elas não resistiam à luz. Mas nós sabemos que algumas pessoas fizeram uma virada completa na sua vida. E foram caminhando e construindo a sua vida, construindo a sua estrada na direção da luz. E quando nós então direcionamos a nossa vida e caminhamos na direção da luz, o que acontece na nossa vida? Veja só o que diz o próprio evangelista João, capítulo 3, versículo 19 e 20. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. O que aconteceu com você e comigo, em algum momento de nossas vidas, foi que nós optamos por nos aproximar da luz e deixar essa luz de Deus iluminar o nosso caminho. Então, a sua condição existencial, meu irmão, minha irmã, é de um caminhante na estrada da vida, e nessa estrada incide a luz divina.
Como é que João chegou a essa conclusão? Como é que o João entendeu esta realidade? Ele explica isso. E a mensagem que dele ouvimos, anunciamos, é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esta percepção que ele teve da sua vida, que ele teve acerca de Jesus e acerca das realidades espirituais, não foi uma coisa que foi fruto simplesmente da sua reflexão. Nós vimos no domingo passado que João, o evangelista João, e o apóstolo João, ele escreve falando inicialmente sobre Jesus. Ele está fascinado com Jesus. Ele diz: Jesus é uma pessoa extraordinária. Eu estou fascinado com a pessoa de Jesus. Jesus é o Logos divino. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que veio à terra. E aí depois, na sequência agora, ele vai explicar quem é esse Deus. E ao longo do Evangelho de João, ele vai trabalhar dois conceitos básicos: que Deus é amor e que Deus é luz. Esta percepção, observe aí o que diz o texto, ele não adquiriu sozinho. Ele não ficou num canto lá sozinho: deixa eu ficar aqui pensando e meditando e eu vou descobrir quem é Deus, quem é esse Deus. Não, houve uma verdadeira iluminação espiritual. Foi uma ação de Deus. Além disso, ele ficou convivendo com Jesus, e na medida que ele foi convivendo com Jesus, ele foi adquirindo uma compreensão de quem é Deus. O conhecimento que você tem de Deus, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente o fruto da sua meditação pessoal, não é fruto simplesmente assim do seu esforço intelectual, é muito mais do que o resultado de uma série de leituras que você faça. Não. Há uma iluminação de Deus, há uma ação de Deus para que você possa compreender quem Ele é. Então a percepção de que Deus é a luz que ilumina o nosso caminho é uma percepção concedida pelo próprio Deus, quando nós nos abrimos para isso. E na sequência do texto, nós lemos: se dissermos como que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então veja só, nós somos desafiados a pegar a nossa estrada e colocar a nossa estrada sob a luz divina. Então imagine que esse palco aqui é essa estrada, que eu estou caminhando debaixo da luz divina. E aí então aqui nessa estrada eu tenho um conjunto de desafios. E um desses desafios é o desafio de manter a coerência. Como isso? A coerência entre as minhas palavras e as minhas ações. Nós caminhamos nessa estrada da luz, nós demonstramos que estamos caminhando nessa estrada da luz quando nós buscamos esta coerência entre aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós falamos, entre as nossas convicções e aquilo que nós vivemos no dia a dia. Nessa estrada iluminada pela luz, não significa que vamos andar nela com absoluta perfeição, porque mesmo iluminados pela luz divina, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas falhas. Pode ser que em algum momento a gente tropece, pode ser que em algum momento a gente caia, mas a gente não fica prostrado, a gente tem a ajuda de Deus, e essa luz que vai nos revigorando. Mas sabe o que pode acontecer na vida de um cristão? Mesmo ele sendo filho da luz, mesmo ele sendo filho de Deus, ele pode ir fracassando tantas vezes, que ele não apenas cai e depois se levanta, ele não apenas caminha nesse caminho e de vez em quando ele vai quase que andando tão devagar, sem cumprir o projeto de Deus. Pode ser que ele fique um tanto paralisado, mas é muito mais sério quando ele vai lentamente, conscientemente ou não, por alguma razão se afastando desse caminho da luz. Ali é o caminho proposto por Deus. Aqui é o caminho que, mesmo ele sendo um cristão, ele vai fazendo. Então, quando ele está nesse caminho, voltando ao caminho antigo, quando ele começa a andar em trevas, a pior coisa que ele pode dizer é o seguinte: eu estou na luz. Ele pode se iludir, pensando que está caminhando na luz, mas ele está caminhando nas trevas. E a Bíblia diz o seguinte: pare, que haja coerência entre a sua ação e a sua declaração. Volte para o caminho da luz. Nós vimos aqui alguns dias atrás, quando as igrejas lá do Apocalipse estavam saindo daquele caminho proposto por Deus. Havia sempre uma palavra de Deus: arrependa-se, volte para o lugar de onde você veio.
se eu começo a acreditar nas mentiras de Satanás, na mentira do diabo, ainda que em algum momento eu tenha andado no caminho da luz, mas de repente eu saio desse caminho e começo a pegar um atalho. Eu deixo de seguir naquele caminho que Deus planejou para mim, porque a grande diferença entre o caminho da luz e o caminho das trevas é que o caminho das trevas eu escolho por onde passar. Eu vou definindo. Um dia eu vou por aqui, outro dia eu vou para acolá, eu vou aqui confuso, eu não sei muito bem o que está acontecendo, eu não consigo identificar as coisas com muita clareza, mas eis que Deus me chama. E eu vou então seguir o caminho da luz agora. E quem define os meus passos, quem define por onde eu posso passar, não sou mais eu, mas Deus, que com a sua luz vai me mostrando e vai me iluminando o caminho que eu devo seguir. E é impossível eu tomar as minhas decisões sozinho, se eu quero continuar no caminho da luz. Porque a semelhança daquela luz lá do Antigo Testamento, que representava a presença de Deus para o seu povo, representava a presença de Deus quando eles tinham que se deslocar de um lugar para outro. Como é que o povo sabia onde é que eles tinham que passar? Havia uma luz que se movimentava. Algumas vezes a luz parava, durante o dia aquela luz, aquela coluna de fogo, e o povo então dava aquele stop ali. Quando era hora de levantar acampamento, eles seguiam. Assim também é a nossa vida. O nosso caminho vai sendo traçado a partir desta luz. Aonde Deus vai apontando, a gente vai. Mas nós temos o livre-arbítrio. E nós podemos então ser atraídos pelo mundo, mesmo vivendo na luz, nós podemos de repente flertar com as trevas, e aí nós saímos daquele caminho da luz e vamos seguindo em direção às trevas. E aí é confusão. Aí é desorientação. Aí é aquela hora que você começa a acreditar nas mentiras do diabo, acerca dos valores da palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa de ser a referência para a sua vida. Por isso ele está dizendo que nós precisamos realmente ter uma comunhão com Deus, para que nós possamos evitar que estas ideias e esse comportamento diferente dos princípios da palavra de Deus, evitar que eles façam parte da nossa vida. Uma pessoa começa a acreditar na mentira e depois ela começa a praticar o que é errado. Porque geralmente a prática do que é errado, ela vem depois de uma crença errada. A pessoa então começa a acreditar, por exemplo, de que o seu grande foco na vida é enriquecer. E quando ela adquire esse tipo de pensamento, ela vai se afastando do caminho proposto por Deus e ela vai se tornando uma pessoa egoísta. É um cristão, mas age como uma pessoa egoísta. Essa pessoa, de repente, começa a achar que aquilo que ela aprendeu na igreja, aquilo que aprendeu com seus pais, acerca da sexualidade, isso é só uma pauta de costumes, isso aí é só uma coisa assim obsoleta que o tempo muda. Essa questão de sexo antes do casamento, por que não? Então ela vai mudando a sua mente, e na medida que ela vai mudando a sua mente, ela vai começando a admitir novas possibilidades. E do momento que ela começa a admitir novas possibilidades, para o momento da prática disso que é errado, é muito próximo. Quando a pessoa admite, por exemplo, que ela não deve mais lutar pelo seu casamento, que se ela não está satisfeita, vou cuidar da minha vida, eu agora vou pensar em mim, a pessoa vai assimilando o padrão do mundo, o padrão da mentira, o padrão da escuridão. Então entenda, meu irmão, o que Deus deseja de você é que você tenha uma atitude de coerência. Você não recebeu Jesus? Você não decidiu andar no caminho da luz? Permaneça nesse caminho. Não fique uma hora andando lá nas trevas e outra hora andando na luz. Porque aquele que anda na luz busca uma coerência entre palavra e ação. E a sua palavra e a sua ação precisa estar conectada ao propósito de Deus para a sua vida. Mas o texto continua dizendo o seguinte, que se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Essa é uma outra evidência de uma caminhada na luz. As luzes podem ser agora acesas, porque agora nós estamos falando sobre esta comunidade. Essa comunidade que tem uma cara. Agora, no sentido geral aqui, todos vocês saíram das trevas, né? Está todo mundo na luz aqui. Né? É isso que Deus deseja, que nós possamos viver numa comunidade
onde as pessoas estão, cada uma seguindo o seu caminho, mas um caminho iluminado por Deus. A nossa caminhada não é mais solitária. Quando você caminha o caminho das trevas, muitas vezes você fica lutando sozinho. Você fica desorientado. Mas quando nós optamos pela luz, as nossas estradas se misturam, elas se fundem. Nós somos caminhantes na estrada iluminada por Deus, mas a nossa caminhada não é de um ermitão, não é daquela pessoa que é um andarilho solitário. Não. Quando Deus nos convida para andarmos na sua luz, Ele nos coloca junto uns dos outros. Ele coloca as nossas estradas próximas uns dos outros. E aí então, nós passamos a ter comunhão uns com os outros. Porque a luz vai mostrando a realidade. Quando eu caminho nas trevas, eu vejo a realidade de uma forma distorcida, ou às vezes nem consigo ver. Quanto mais forte é a luz, com mais clareza eu enxergo. Eu não sei se você já teve aquela experiência de mandar lavar o seu carro, e aí se você pega o seu carro assim no começo da noite, no fim da tarde, você olha assim, parece que está tudo maravilhoso, o vidro parece que está perfeito. Mas aí no dia seguinte, quando você tira o seu carro da garagem, e a luz do sol bate, você percebe um monte de imperfeição no vidro. Eu pensei que o vidro estava limpinho, mas ele está ali todo sujo, cheio de mancha, cheio de marca, ainda passou pelo posto, passou lá pelo local que lava, mas você percebe que não está bem lavado. O problema não é nem tanto que a pessoa não lavou bem, é que a luz traz à tona toda a realidade. A luz mostra com clareza. E aí, quando nós estamos debaixo da luz do Senhor, em comunidade, as nossas fraquezas vão se revelando. E as fraquezas dos outros também. Os pecados dos outros também vão se revelando. Isso se a gente permite estar em comunhão. Quanto maior é a comunhão, maior é a descoberta do outro em relação a nós, e maior as pessoas vão saber, e mais a gente vai saber sobre a vida do nosso irmão. Sob a luz divina, estando próximo do meu irmão, eu vou perceber a sua dor, eu vou perceber o seu problema, eu vou perceber a sua necessidade. E aí a proposta de Deus é que eu possa me aproximar dele, para abençoá-lo, para abraçá-lo, para cuidar dele. Estamos todos sobre a luz divina e essa luz vai mostrando as nossas realidades existenciais, os nossos dramas. E aí nós ajudamos uns aos outros. Por que o texto fala de luz e fala de comunhão? É porque estando debaixo da luz do Senhor, essa nossa estrada é feita em conjunto. E aí então debaixo dessa luz a gente se aproxima. E a gente se ajuda. E não apenas ministramos a vida do nosso irmão, mas ele também vai ministrar a nossa vida. Por isso que nós temos na Bíblia tantos mandamentos recíprocos. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você entra para essa comunidade, a comunidade da luz. A comunidade desses que escolheram colocar a sua estrada sob a luz de Deus. E aí, se eu estou nessa estrada sob a luz de Deus, e você está, o outro irmão está, então nós temos responsabilidades mútuas. Por isso que a Bíblia fala de orar uns pelos outros, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, confessar as culpas uns aos outros, alegrar-se um com o seu irmão. Se eu estou em comunhão com os meus irmãos, eu abençoo e sou abençoado. Então, quando eu ando na luz, Deus vai mostrando o caminho que eu devo seguir. Quem define a minha estrada não sou mais eu sozinho, e Deus vai colocando a minha estrada perto da sua estrada, e a gente vai recebendo a bênção um do outro. Por isso o texto diz que quando isto acontece, olha, observe a sequência do texto. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros, porque Deus coloca os seus filhos junto às nossas estradas. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, tem a ver com essa dinâmica toda? Caminhando na estrada iluminada por Deus, os nossos pecados são perdoados. Lembra que eu falei agora há pouco? Uma das grandes propriedades da luz é mostrar a realidade como ela é. Às vezes, se eu pego uma roupa num ambiente escuro, eu não percebo que tem uma mancha naquela roupa. Eu não percebo que tem um rasgado naquela roupa. Eu não percebo que aquela roupa está, talvez, desfiada ou com algum tipo de imperfeição. Mas se eu pego uma luz bem forte e coloco, então, ali, é uma outra realidade. Dizem os artistas de televisão
que depois que a tecnologia foi se desenvolvendo, né, e as luzes foram aumentando, e a tecnologia foi aumentando, as pessoas ficaram com mais dificuldade, porque aquelas imperfeições já não podem mais ser escondidas. Quanto maior é a nitidez, quanto maior é a luz, mais a gente vê a verdade. E quando a gente vê a verdade, ou a gente se desespera, ou a gente agradece a Deus, porque Deus está nos aceitando na nossa imperfeição. E quando nós temos comunhão com os irmãos, comunhão verdadeira, comunhão de abrir o coração, comunhão de tirar as máscaras, nós então sentimos necessidade de sermos perdoados. E aí então, debaixo dessa luz divina, nós recebemos o perdão do Senhor Jesus. Porque nós precisamos primeiro enxergar a nossa pecaminosidade. Se nós não reconhecemos a nossa pecaminosidade, não há como experimentarmos o perdão de uma forma plena. E aí nós temos a opção. Nós podemos correr novamente para o escuro, ou nós podemos permitir que essa luz de Deus nos ilumine. E o que significa então nesse contexto esta luz nos iluminar? O que significa dar essa permissão para que a luz de Deus, que está na nossa estrada, possa ser efetiva no seu propósito? Esta luz não apenas nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Esta luz não apenas nos dá um senso de direção. Esta luz não dá apenas uma segurança que a gente não ficar por aí batendo a cabeça de um lado para o outro, como aquele que vai caminhando por todo o caminho e o seu caminho leva um caminho de morte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por outro lado, se dissermos que não temos pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como é que eu caminho nesse caminho da luz? Eu caminho nesse caminho da luz confessando a Deus os pecados. Confessando a Deus os pecados. Para que nós possamos viver esta experiência da luz na nossa vida em plenitude, nós precisamos estar dispostos a confessar os nossos pecados a Deus e ao nosso próximo, ao nosso irmão. Veja, nós não estamos caminhando sozinhos, nós caminhamos com os outros. E na hora que eu caminho com o outro e confesso a Deus o meu pecado, aquele outro está ali perto de mim e ele vai ouvir também a minha confissão. E aí a igreja se torna uma comunidade de confissão, uma comunidade terapêutica, e a nossa estrada é uma estrada onde nós não negamos as nossas falhas. Nós não negamos que caímos. Nós não negamos que tropeçamos. Mas nós admitimos quem somos, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas. A igreja é uma comunidade de salvos que têm consciência da sua pecaminosidade. E por que a consciência da pecaminosidade é importante? Porque se nós não admitimos as nossas falhas, os nossos pecados, nós nunca vamos experimentar a ação de Deus. Porque a ação divina de perdão, ela é precedida do arrependimento. O perdão está disponível o tempo todo. O perdão de Deus, na verdade, ele existe antes do meu arrependimento, mas eu só consigo me apropriar. Eu só consigo receber o perdão divino se eu der os passos que Deus oriente que eu dei. E esse passo é, fique debaixo da luz. Permita que o seu pecado venha à tona. Permita que o seu erro venha à tona. E aí você então diz, Senhor, eu admito, eu sou um pecador. Eu preciso da tua ajuda. E aí então, você sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, toma o propósito de mudar de atitude. Mesmo andando na luz, nós precisamos confessar os pecados, porque não é apenas quando você sai completamente da luz e fica nas trevas que você precisa mudar. Você pode estar andando na luz, mas ainda assim não estar andando como Deus planejou, no ritmo que Deus planejou, na direção que Deus planejou. Você está titubeando, você está ali claudicando. Então você tem que identificar o que está acontecendo com você, para que isto seja removido. Aí você diz, Senhor, está difícil, está complicado, eu não estou conseguindo crer, não estou conseguindo confiar, estou tendo tentações que estão me oprimindo. Mas na medida que você vai confessando, Deus vai lhe perdoando. E você então vai se reerguendo e vai seguindo no caminho proposto por Deus.
Eu escrevi recentemente que um dos maiores problemas que nós enfrentamos na vida é a capacidade de dizer, eu errei. E dizer eu errei sem colocar mais, eu errei, mas você fez isso, eu errei, mas por causa daquilo. E colocar alguém como co-participante, como alguém que é culpado ou mais culpado do que a gente diante de uma situação. Quanto mais o tempo passa, quanto mais velho eu fico, mais eu reconheço a importância da gente simplesmente dizer, eu errei. Você me perdoa? Isso é fundamental no relacionamento humano. Isso é fundamental no relacionamento conjugal. Quantas vezes a gente aconselhando um casal em conflito, a coisa parece que não anda. Que aquela dificuldade entre o casal não se resolve. Por quê? Porque a tendência geralmente é da pessoa se justificar e acusar o outro. Mas, pastor, peraí, meu irmão, eu não quero saber. Você já me contou tudo o que ele fez, você já me contou tudo o que ela fez. Agora eu quero saber em você. Aonde é que você está falhando? E às vezes a pessoa está no meio de uma confusão, um problema antigo, ela diz, pastor, eu não sei. E essa situação é terrível. Porque quando você está numa situação de conflito, de briga, de que as coisas não estão bem num relacionamento, e você não sabe onde é que você está errando, como é que você vai mudar? Como é que você vai fazer a sua parte? E às vezes acontece isso no relacionamento com Deus. Você não é capaz de permitir que o Espírito Santo lhe mostre onde é que você está falhando. Então você fica com desculpas, fica com evasivas, e aí você não é capaz de confessar a Deus o pecado. A confissão é necessária para que haja o arrependimento. Ou melhor, o arrependimento, na verdade, é manifestado através da confissão. E depois, então, de admitir o pecado, de se arrepender, de admitir para Deus e confessar, então você começa a passar por um processo de restauração, de perdão pleno e de mudança de vida. Essa é a dinâmica de vivermos na luz. Porque quando a gente não faz isso, a gente tem duas opções. Ou a gente fica mentindo, e aí a gente percebe, começa a ir para o caminho do escuro. Ou então, deliberadamente, a gente diz, eu não quero, Espírito Santo, cala a boca, eu tapo os ouvidos, eu vou cuidar da minha vida. E esta atitude é a atitude daquele que nunca teve uma experiência com Deus. Veja só, o julgamento é este. A luz veio do mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram mais. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Aí diz, mas quem pratica a verdade, não diz quem pratica o bem, ele diz quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Então, antes de tentar fazer o que é bom, você tem que ser autêntico consigo mesmo. Praticar a verdade. Praticar a verdade significa admitir o erro. Praticar a verdade significa glorificar a Deus quando você faz aquilo que é certo, reconhecendo que não é fruto só do seu esforço, do seu empenho. Portanto, meus irmãos, esse texto tão expressivo da palavra de Deus nos desafia a nós que um dia fomos salvos, permanecermos no caminho proposto por Deus. Se alguém aqui, ou em sua casa, reconhece que mesmo sendo um cristão, se afastou dos caminhos do Senhor, está voltando para as trevas, seguindo um caminho das trevas é se arrepender e voltar para o caminho da luz. E esse caminho da luz requer de nós coerência entre palavra e ação. Requer de nós comunhão. Requer de nós confissão. Quando nós falhamos, quando nós somos incoerentes, quando nós não cultivamos a comunhão que Deus planejou. Comunhão com o próximo, comunhão com Deus. Comunhão precedida do reconhecimento do pecado. E isso acontece quando a gente deixa a luz de Deus brilhar na nossa vida. Quando a gente não foge da luz. Porque se eu não deixo a luz brilhar, ou se eu fujo desta luz, eu não percebo o pecado, eu não me arrependo, não há confissão, não há mudança de vida. Andemos como filhos da luz. Que a nossa estrada seja sempre uma estrada iluminada pela luz divina. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus? Querido Pai do céu, que o Teu Santo Espírito mesmo seja aquele que
revela o quanto a nossa luz, o quanto a nossa estrada está debaixo da tua luz. E que as nossas vidas, Pai, sejam vidas em que as pessoas veem a tua luz e o resultado da tua luz nelas. Dá-nos a coragem de andar debaixo da tua luz. Dá-nos a coragem de admitirmos as nossas falhas, de compartilharmos com outros. E que a igreja não seja uma comunidade de julgamento, mas uma comunidade em que temos esta liberdade de falar sobre as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos fracassos. E que nós possamos, ó Pai, fazer aquilo que o Senhor faz conosco, mediante um arrependimento sincero, mediante uma confissão sincera, que possamos perdoar uns aos outros, como o Senhor sempre nos perdoa em Cristo Jesus. Obrigado, porque não há falha, não há pecado imperdoável, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica sempre de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém.